Bom, primeiro, deixa eu dar uma diminuída aqui no zoom. Acho que assim tá bom. Eu tenho um FG006, né? E já faz um tempo eu comprei, aqui no Brasil mesmo, no AliExpress, um kit do DRO. Comprei o de 2 eixos. Acabei dando sorte, além do preço que estava bom, o vendedor quando foi enviar tinha acabado o painel o de 2 eixos. Então ele me mandou o painel de 3 eixos. E com as duas réguas, né? Então o painel é esse aqui, ele já vem completinho, né? Cabo, suporte, vem tudo que a gente precisa, vem essa proteção aqui. E vieram duas réguas. A régua, quando você compra o painel, assim que você fecha a compra, o vendedor te manda uma mensagem para você informar o tamanho das réguas que você precisa. Então, se você precisa de uma régua de 500 ou de 750, que é o meu caso, isso não vai alterar o preço, tá? Aqui pro torno eu só coloquei 2 eixos, o X e o Y. Então coloquei esse aqui no carro. Na época não tinha fresador, então acabei fazendo as travas aqui na 3D mesmo. Aproveitei as canaletas em T aqui, fiz uma ali, travei aqui e já saindo para suportar aqui o encaixe da régua, tá? Optei por colocar desse lado para preservar ela um pouco do que colocar aqui onde tem muita gente que coloca, que aqui a gente fica com fluido de corte, com óleo, né? Cai tudo em cima da régua, não é legal. Ainda mais porque ela está trabalhando aqui deitada. Ela não está trabalhando de pé. De pé é melhor porque o rasgo aqui do conjunto óptico ele fica totalmente protegido. Então dificilmente vai entrar algum cavaco, alguma coisa lá. Eu até preciso proteger ela aqui, colocar um EVA, alguma coisa aqui em cima, uma borracha, para proteger um pouco melhor. Mas enfim, estou usando aqui. E a outra é uma gigante aqui, uma régua de 750 milímetros. Ela pega a extensão do barramento todo do torno aqui atrás até o outro lado. Ela está protegida, tem uma calha que vem junto também. A calha protege ela também. Os cabos aqui são todos impermeáveis, né? Não tem problema ter contato com líquido. E então ficaram aqui os 2 eixos e muito fácil, muito tranquilo trabalhar assim, questão de medida aí fica fácil. Tem diversas funções, uma boa parte delas são mais aplicáveis à fresadora, mas pro torno também dá, tem algumas aí. Bom, esse é o do torno. Aqui eu tenho a minha fresadora. Ela é praticamente Bom, são todas cópias aí de chinesada copia, né? E o projeto é semelhante aí. Ela é bem igual, bem parecida com a MR222 da Manhold. Ela só tem a mesa maior do que a MR222. Mas de resto ela é bem parecida aí. O DRO que eu comprei também no AliExpress Brasil, esse aqui eu já comprei de 3 eixos, só não tinha, tava muito caro aquele com painel LCD igual o do torno. Comprei esse aqui, mas no final das contas, em termos de função, ele é até mais completo que o outro. Tá? Ele é padrão DRO, né? O padrão aí de sino que a maioria das máquinas tem. E com 3 eixos, né, com as 3 réguas. Aí a questão da régua é aquilo que eu estava conversando com você, Marcos, é assim. Eu assisti um monte de vídeo aqui, vídeo gringo, e a grande maioria coloca a régua do eixo Z aqui na coluna principal, aqui atrás. O cara prende a régua aqui, prende o sensor aqui na parte móvel, e aí ele tem a leitura desse movimento do Z aqui atrás. Eu, particularmente, não achei muito prático isso. Essa fresadora já tem aqui um DRO pequeno só para o eixo Z. Dá para trabalhar, é bonzinho, preciso, né? Tem 2 casas aqui. Só que assim, ele tem um timer aqui, após um tempo aceso ele apaga, você tem que vir acionar de novo. E o principal assim, ele não está interligado, não estaria interligado com o DRO. Então tem funções do DRO de chanfro, função que eu uso o Z e o X, ou o Z e o Y, que eu não consigo agregar essa leitura lá para ele me dar as coordenadas para que eu possa fazer a usinagem. Então eu optei por colocar um outro sensor aqui só para o eixo Z. E aí sim a leitura do Z eu trago integrada lá. Porque quando você está fazendo esse tipo de
usando esse tipo de facilidade aqui, você não vai ficar usinando aqui pela coluna. A coluna você vai posicionar, vai travar ela ali nos manípulos e a partir dali você trabalha aqui ou no ajuste fino. Então eu não vi necessidade de ter uma leitura ali, porque não é ali que a gente fica trabalhando. Enfim, foi opção minha, tá? Então eu fiz a instalação aqui na lateral, aproveitei a caixinha que ele tem aqui, do micro, tem um micro switch aqui, né, que desliga quando você abre a proteção. Eu fiz os furos na caixinha, estendi aqui uma cantoneira e prendi aqui e tá solidário com a o eixo árvore aqui, né, com o eixo principal. Então o eixo Z eu prendi dessa forma aqui. Já aqui eu tenho o eixo Y. Essas cantoneiras aqui, elas vêm junto com o kit, tá? Umas cantoneiras parrudas aí, ó. Nem todas eu usei, mas essa aqui eu usei, só cortei, estendi um pouco aqui, prendi na parte móvel da fresadora. A gente põe o relógio comparador para deixar bem certinho, né? E aí você tem a leitura aqui do Y. A régua fica bem protegida, porque essa sim tá virada para baixo aqui, então não vai cair nenhum tipo de cavaco dentro da régua. Tá, então essa aqui foi a forma do eixo Y. E o eixo X, que é o tamanho inteiro da mesa, eu prendi com duas cantoneiras, uma em cada lado. A minha amorça ela já avança um pouquinho aqui, então eu perco aqui, sei lá, uns 20 milímetros, mas a régua ainda é menor que isso, ficou escondida aqui. Então eu não vou perder a movimentação da mesa por conta da régua, eu já perco um pouco por causa dessa amorça aqui. Aqui eu tirei a borracha porque a minha fixação desse eixo foi ali exatamente onde a borracha eu não quis furar. E é uma posição ruim, não quis desmontar a fresadora toda. Eu aproveitei os dois parafusos de fixação da borracha de proteção do barramento. Eu comprei uma outra borracha na China também, sanfonada, tá para chegar, eu vou colocar ali. Aqui eu precisei usinar alumínio, então eu acabei usinando assim mesmo. Então é isso, essa régua ela ficou aqui, de fora a fora na régua, na mesa, né? Aqui a outra cantoneira, bem firme, bem paralela também, para não gerar esforço no sensor, né? Quando fizer a movimentação. E aqui tem todas as funções. Função de raio, de diâmetro, né? Divisão de furos, de raio, sequência de furos inclinada, enfim, tem todas as funções aí, calculadora, seno, cosseno, o que precisar para toda a usinagem está aqui bem fácil, mesma coisa. Vem suporte, vem os conectores, os cabos, também encurtei um pouco aqui para minha visualização ficar melhor ela dessa forma. E é isso. Tá? Os dois DROs foram comprados aqui no AliExpress Armazém Brasil. Só o painel tá em torno, a última vez que eu vi, de uns 400 a 500 reais, dependendo se forem 2 eixos ou 3. E aí você tem as réguas. O que eu aconselho? Ficar de olho, porque eles fazem promoção. Às vezes sai em conta você comprar o kit com as réguas. Às vezes sai mais em conta você pegar só o painel e depois ir agregando as réguas, né, à medida que for fazendo uma promoção ou outra. Enfim, aí vai de cada um verificar aí a disponibilidade. Beleza? Mas a princípio é isso. O DRO facilita muito, muito. O paquímetro fica meio de lado aí, né, quando você está usando o DRO. Tanto na fresadora e mais ainda no torno. Aquela coisa de usina um pouquinho, médio diâmetro, usina um pouquinho, médio diâmetro, isso esquece. Não faz mais com o DRO. É bem prático mesmo. Beleza? Valeu, obrigado.